Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês uma review e as minhas impressões a respeito deste aparelho que eu adquiri esta semana, que é o Samsung Galaxy Note 8. Apesar de eu estar com ele por pouco tempo, eu já tenho alguma experiência com esses modelos da Samsung, então acho que já posso falar para vocês um pouco sobre eles e depois futuramente vou falar sobre a minha experiência ao longo do tempo com este aparelho. Para começar, como todos vocês devem saber, ele é certificado IP68 de resistência à água e à poeira. Então, a gente tem aqui uma vasilha de água para mostrar para vocês que ele consegue ficar submerso por até 1,5 m e até 30 minutos. Esse é o certificado que ele tem. Lembrando que a Samsung não recomenda que se coloque ele no mar, ou seja, eles não garantem a resistência à água com o aparelho no mar. Além disso, como vocês devem saber, esse produto vem equipado com a S Pen, a caneta, e ela também é resistente à água neste mesmo certificado. Então, se a gente tirar ele daqui, só mostrando para vocês que ele funciona naturalmente dentro da água, né? Se a gente retirar ele aqui da água, eu sem querer apertei o botão aqui, e a gente usar a caneta S Pen, a gente consegue utilizar naturalmente. Eu vou mostrar aqui para vocês que a gente consegue escrever normalmente, mesmo com ela molhada, e a gente então colocando a caneta de volta, a gente salva aqui o nosso progresso e a gente molha ele de novo e ele continua, apesar dele ser um pouco grande, né? Ele mal entra na vasilha, mas então ele tem um certificado IP68. Bom, eu sempre gostei muito da linha Samsung Note. Eu tinha um S7 Edge agora por último, mas eu tive o Note 4 e foi o aparelho que me fez, me incentivou a comprar este aparelho aqui também. A única coisa é que antes de eu comprar o S7 eu ia comprar um outro Note, mas teve um fator decisivo que me fez alterar essa escolha e que felizmente neste aparelho foi corrigido, né? Que é o que? Este aqui não explode. Eu ia comprar o Note 7 quando eu fui trocar de aparelho da última vez, porém eu tive que, infelizmente, alterar minha compra por conta desse pequeno ou grande inconveniente, que era o fato de a bateria de alguns modelos explodir. Nesse modelo aqui isso foi resolvido. Então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo e naturalmente a Samsung depositou muito esforço neste aparelho para que ele viesse extremamente perfeito e não comprometesse em nada o desempenho nem nada, até porque senão provavelmente eles matariam a linha Note, o que seria uma pena. Vou falar então para vocês agora um pouco a respeito do display. Como vocês podem ver, ele tem um display bem grande, ele se assemelha um pouco ao Note 8, ao S8 Plus, porém, se a gente colocar lado a lado o S8 Plus com o S8, com o Note 8, a gente consegue ver uma diferença e aparenta que a tela do Galaxy Note 8, seja maior que a do S8 Plus. Bom, essa tela aqui ela tem uma relação 18,5:9, não é 16:9 como a gente está acostumado. Ela é um pouco mais comprida do que larga e ela de fábrica vem com a configuração Full HD Plus, que seria o que? Ao invés de 1920 por 1080, ela vem com uma configuração 2220 por 1080. Além disso, essa é a resolução que vem de fábrica, mas você pode alterar. Por exemplo, se você quiser, e como eu fiz, você pode colocar ela na Quad HD Plus, que é uma resolução de 2960 por 1440, e quando você ativa o modo economia de energia, ele vai para a configuração HD Plus, que é, ao invés de 1280 por 720, ele vai para 1480 por 720.
é o display com eles fazem muita propaganda, né? Display infinito, né? Que a ideia desse display infinito é que toda a parte frontal, quando você olha para o aparelho, é de vidro. Então, se você observar, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar esse detalhe, até peço desculpas por eu não ter uma estrutura muito boa para fazer uma review como a gente vê por aí, mas faço o que eu posso. Nós temos aqui a lateral toda de vidro, essa parte aqui toda de vidro, então isso caracteriza o display infinito. Lembrando que essa tela tem 6.3 polegadas de tamanho, né? Lembrando que é na diagonal. Além disso, um dos grandes diferenciais desse aparelho, na minha opinião, é o design. Se nós olharmos aqui, além da frente dele ser toda de vidro, ele tem aqui na parte de trás, ela também é de vidro e é muito bonita mesmo. Se a gente olha, né, num primeiro momento a gente olha o aparelho, esse é todo preto, por enquanto a Samsung só está comercializando o modelo preto, ele é muito bonito mesmo, só que um porém muito importante é que esse celular, ele não é só um ímã de digitais, né? Eu não sei como dizer, ele é muito mais do que isso. Você olha para ele fica com a digital, não precisa nem encostar. Impressionante como esse aparelho fica com marcas das mãos. Agora mesmo que eu mergulhei ele na água, ao tirar da água eu fui secá-lo e ele ficou completamente sujo, mesmo eu utilizando uma toalha. Então, ou seja, terei que usar um papel higiênico depois ou um pano de microfibra para poder limpar ele todo antes de colocar a capinha. Não sei se vai dar para ver, mas ele está completamente marcado. E isso também ocorre se a gente colocar a S Pen na tela e começar a escrever. Após algum tempo escrevendo, a tela fica um horror. Se você não limpar, não dá para usar. E isso é um grande inconveniente. Claro que ele é muito bonito, mas esse é um inconveniente porque fica muito sujo, né? Então é praticamente impossível usá-lo sem uma capinha. Ainda não tem película para ele no mercado. Eu já fui 2 vezes no shopping, em lojas da Samsung. Todos falaram a mesma coisa, que ainda não vieram as películas. Então eu estou usando apenas uma capinha. Mas mesmo assim, esse aparelho, apesar dele ser equipado com o Corning Gorilla Glass 5, ele me parece um pouco frágil. E creio que se ele cair, vai ser complicado de não trincar todo esse vidro que ele tem em volta. Falar um pouco para vocês agora da parte interna dele. Ele vem equipado, esse modelo foi comprado no Brasil, então eu vou falar das especificações do aparelho vendido no Brasil. Ele é o modelo N950F, equipado com um processador Samsung Exynos 8895, que é octa-core. Ele tem 2 processadores quad-core, um 2.3 GHz e um 1.7 GHz, com 6 GB de RAM, né? E armazenamento, este modelo aqui, de 128 GB. Apesar de a Samsung ter feito uma divulgação do modelo de 64 GB, eu só encontrei o de 128 à venda no Brasil. Isso é bom porque acabou dispensando o uso do cartão de memória, que ele também tem suporte, mas eu, por exemplo, deixei o cartão de memória no meu antigo aparelho, não estou mais usando um aqui, porque eu tinha um cartão de memória de 64 GB e não faz muito sentido eu ter um armazenamento de quase 200 GB no aparelho, sendo que eu nunca cheguei nem perto de usar isso, né? Daqui a pouco eu vou ter mais armazenamento do que no meu notebook. Além disso, as 6 GB de RAM conseguem trazer um desempenho impressionante para esse aparelho. Se você parar para pensar, 6 GB de RAM é o que a gente tem já nos notebooks. Mesmo hoje, alguns notebooks vêm equipados com menos de 6 GB, então é muito. E esse aparelho não tem problema nenhum para executar multitarefa e para abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. A gente abrir Chrome, mensagem, WhatsApp, sei lá, calculadora, câmera. A gente pode ir abrindo tudo e ele não tem problema nenhum para rodar Facebook, e-mail, Spotify, Waze. Nós vamos abrindo, ó, temos uma infinidade de aplicativos abertos. A gente pode usar inclusive o multijanela. A gente pode abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, por exemplo,
sei lá, Chrome e Waze. O Waze não, ele não abre. Abre aqui, ó. Chrome e Waze, a gente pode mudar aqui a proporção e ele não tem problema. Apesar de que o Waze, eu não sei, mas atualmente, para mim pelo menos, está muito bugado o Waze. Eu vou desligar o Waze porque eu tô tendo muitos problemas de rodar o Waze já desde o outro aparelho. Mas, por exemplo, então, Spotify e Chrome, a gente consegue mexer aqui sem grandes problemas, ó, na proporção da tela, ele abre sem problemas. A gente pode escolher outros aplicativos, se a gente quiser a gente abre outros, por exemplo Destiny, e você vai abrindo os aplicativos e ele não tem problema nenhum. E se a gente olhar aqui, dá para ver quanto de RAM ele está utilizando. Ele está fazendo a verificação aqui e a gente vai poder ver quanto de RAM, ó. Ele está usando 4 GB de RAM, de 6 disponíveis com esses aplicativos abertos, e a gente pode limpar 1.9 GB fechando os aplicativos. Ó, ele vai fechando os aplicativos que a gente não está usando. Nós economizamos 1.9 GB de RAM e agora nós temos metade da RAM disponível para usar, ou seja, é muita RAM que a gente tem para usar aqui e não vai ter problema nenhum de falta de memória RAM nesse caso aqui desse celular. Além disso, ele vem equipado com uma placa gráfica Mali G71 MP20, né, que traz um desempenho aí muito bom também ao aparelho. Este processador ainda permite que a gente tenha duas câmeras na parte traseira de até 28 megapixels, e ele também permite que a gente rode a tela em 4K, grave em 4K 120 fps e suporta download de até 1 GB por segundo, o que é fantástico. E eu particularmente notei que é muito rápido mesmo o download através deste celular em comparação ao meu S7. Eu não sei se realmente tem uma diferença, mas eu pelo menos notei que os aplicativos baixam muito mais rápido. Além disso, nós temos aqui a cereja do bolo, que é a S Pen, essa caneta aqui, que além de tudo permite que a gente faça anotações com a tela desligada, como eu mostrei para vocês. A gente pode escrever aqui anotações, várias anotações, e depois a gente ainda consegue, só de reinserir a caneta no compartimento, ele já automaticamente salva a nota, ou se a gente quiser a gente pode descartar. Além disso, nós temos a possibilidade de nós temos um menu suspenso aqui da S Pen que abre várias possibilidades, e a gente ainda pode trazer mais coisas, né, que a gente pode fazer aqui com a S Pen. Eu vou gravar a tela do aparelho para a gente ver direitinho o que a gente pode fazer aqui com a S Pen. Dentre outras funções, a gente pode fazer aqui a criação de notas. A gente pode criar uma nota facilmente, da mesma forma que a gente cria com a tela desligada, a gente pode criar aqui também com a tela ligada. Essa S Pen, ela tem 4.096 níveis de sensibilidade, então a gente pode fazer desde um risco fino até um risco bem grosso aqui, apenas pressionando ela mais forte na tela. Além da nota, deixa eu descartar a nota aqui, nós temos a opção de fazer uma seleção inteligente. Então, se por exemplo a gente viu alguma mensagem, alguma foto, alguma coisa na internet, como por exemplo aqui, eu já vou abrir aqui, por exemplo, uma pesquisa sobre o Donald Trump, apenas para mostrar um outro recurso que a gente tem aqui na caneta. Supondo que eu abri aqui uma notícia, gostei muito aqui dessa notícia, quero mandar para alguém a imagem da notícia que eu achei aqui, é muito legal. Eu tenho aqui então a possibilidade de, deixa eu abrir aqui, selecionar aqui a seleção inteligente, e aí eu facilmente consigo capturar um pedaço da tela, eu consigo extrair o texto desse pedaço se eu quiser. Então eu posso facilmente clicar aqui, ele vai copiar o que está escrito aqui. Eu posso fazer a seleção automática, que aí ele vai melhorar, no caso de uma imagem, ele melhora o tamanho. Se por um acaso ficaram bordas brancas, imagina que fosse uma imagem e eu capturei a parte branca da página, ele já faz automaticamente a seleção.
e eu consigo fixar essa imagem à tela, fazer o compartilhamento. Se eu quiser, eu venho aqui em Bixby Vision e ele procura coisas semelhantes na internet, apenas usando a imagem, e eu fiz o teste e realmente deu certo. Eu tirei uma foto do iPhone da minha namorada e ele procurou imagens de iPhone na internet, da mesma forma que eu tirei foto da minha gata, por exemplo, e ele procurou na internet fotos de gatos. Então realmente tem muitas coisas legais que a gente pode fazer com esse botão Bixby Vision. Além disso, nós temos a opção, deixa eu sair aqui dessa captura, nós temos a opção de fazer a escrita na tela, ou seja, eu tiro um print da tela e posso escrever e compartilhar facilmente. Por exemplo, eu quero tirei uma foto da tela, quero destacar. Eu posso escolher, por exemplo, um marca-texto e eu quero destacar essa frase. Então eu faço aqui o destaque e consigo compartilhar essa imagem com alguém, ou salvar, ou fazer um recorte dessa tela. Além disso, eu posso também mandar uma mensagem animada, e isso é muito legal, porque eu tenho a opção de mandar mensagem. Por exemplo, eu entro aqui em mensagem. Tem um detalhe, ele só funciona com a caneta quando a caneta está selecionada. Eu posso escolher várias cores e várias opções e mandar uma mensagem aqui, por exemplo, oi, e eu consigo concluir essa imagem aqui. Se eu quiser, eu posso fazer a visualização de como isso vai aparecer. E eu posso compartilhar como se fosse um GIF no WhatsApp. Conforme eu vou escrevendo, tem uma barrinha de status aqui que vai enchendo, e é o limite que eu posso enviar. Por exemplo, cheguei no limite, se eu concluir, eu consigo enviar como um GIF no WhatsApp, bem legal, ou no Facebook, ou em qualquer outra coisa. Uma função bem legal aqui dessa caneta. Outra função muito legal é a função traduzir, e é por isso que eu abri essa mensagem. Quando eu coloco a função traduzir, eu abro uma opção aqui na S Pen, que se eu colocar a caneta em cima de uma palavra, ele faz a tradução da palavra. Ou ainda eu posso selecionar a opção texto, deixar a caneta sobre um texto, e ele faz a tradução de todo o trecho do texto. Não só em inglês, tem uma infinidade de idiomas, como vocês podem ver. E além disso, você pode não só traduzir para português, você pode traduzir para outros idiomas, e é muito legal essa opção. Por fim, nós temos aqui a opção Bixby Vision, que é aquilo que eu falei. Eu tiro uma foto de algo e ela procura na internet. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a foto do Donald Trump, aqui tem as configurações. Eu não sei ao certo como eu uso isso. Eu vou usar através da função Seção Inteligente, porque eu usei através de outra coisa. Eu vou aqui em Bixby Vision, eu usei através da câmera. Eu vou procurar imagens, e aí ela pesquisa para mim, e aqui ela achou, nem sei o que são isso aqui, são americanos, acho. Se eu quiser, eu posso procurar um texto, ela faz a procura também. Aí tá falando que não está bem iluminado, não sei o que, mas ela tem essa função. Através da câmera, se você tirar uma foto, ela procura facilmente, e eu vou falar que o resultado que eu tive foi muito bom. Por exemplo, a minha gata é preta, eu tirei a foto dela e ele só me trouxe resultados de gatos pretos, imagens de gatos pretos no Pinterest, se eu não me engano. E se eu colocasse o iPhone da minha namorada, ele só trazia iPhone do mesmo modelo, então muito legal. Nós temos aqui também a função ampliar, basicamente é uma lupa, e você pode ajustar aqui, por exemplo, 300%, ele cria uma lupa bem legal. E tem algumas outras opções que a gente pode ativar. Tudo aqui a gente pode adicionar atalhos, pode colocar atalho de aplicativo, por exemplo. Eu posso colocar, por exemplo, o aplicativo Notas, se eu quiser, sem contar as outras funções aqui que nós temos da S Pen.
Então essa é a cereja do bolo desse dispositivo, muitas opções nós temos aqui, e diferentemente do Galaxy S5, nós não temos a chance de colocar ela ao contrário. Algumas pessoas do Galaxy Note 5 tentaram colocar a caneta ao contrário e ela ficou presa. E a pessoa não conseguia mais retirar. Essa aqui a gente não consegue, ó. Se você tentar, ela não entra, então só do jeito certo. Claro que é muito estranho alguém tentar colocar ela ao contrário, mas tentaram e não deu certo, ela ficou presa e depois as pessoas tiveram que ir na autorizada para retirar. Vamos falar então agora a respeito da câmera. Como vocês sabem, ele tem uma câmera dupla na parte traseira e uma câmera simples na parte dianteira. Essa câmera dupla, ela tem uma grande angular e uma câmera normal. A câmera normal com f2.4 e a câmera grande angular com f 1.7. Então você garante imagens extremamente nítidas, mesmo com baixa luminosidade, e a diferença é absurda. O meu S7 já tinha essa função, esse aqui também tem, e eu vou falar que eu comparei com o iPhone 7 da minha namorada, e a diferença é realmente absurda. Eu fiz uma experiência no Outback, que é um restaurante naturalmente escuro, e a diferença de imagem do meu S7 para o iPhone 7 dela foi muito grande. Não tem nem o que falar agora com o Note 8, que a imagem é bem melhor. As duas câmeras são de 12 megapixels e contam com estabilização ótica de imagem que garante um resultado fantástico, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. Além disso, nós temos a opção de utilizar uma ou outra câmera. Essa daqui ela tem um zoom de 2 vezes, enquanto essa é normal. Então nós temos a opção de utilizar, como eu estou mostrando para vocês aqui, vou mostrar minha webcam. Eu tenho a opção de dar um zoom normal ou um zoom de 2 vezes, através apenas das 2 lentes que nós temos na parte de trás. Além disso, nós temos a opção de foco dinâmico, que desfoca o fundo, e isso é muito legal. Eu vou mostrar para vocês aí agora uma experiência que eu fiz, que nós temos a possibilidade de fazer esse foco dinâmico, fica bem legal. Então vocês vejam aí que o desfoque fica bem interessante mesmo. E nós temos ainda uma segunda opção, que é ampliar o fundo, a foto, ou afastar a foto, tudo isso através das 2 opções que nós temos de câmera. Quando a gente usa o foco dinâmico, nós temos a opção aqui em cima de captura dupla ativada ou desativada. Então, por exemplo, eu tiro uma foto aqui da minha câmera, e quando eu vou olhar o resultado, eu tenho aqui a opção na parte superior close-up e panorâmica. Então essa é a close-up. Se eu quiser panorâmica, eu tiro sem o zoom de 2 vezes. Então isso amplia a gama de opções para fazer a edição de vídeo, de imagens, né? Por exemplo, você tira uma foto, você quer um zoom, ou você não quer o zoom, e fica aí uma imagem perfeitamente nítida, sem grandes problemas de pixelização da imagem ou alguma coisa assim. Fica bem interessante essa opção das 2 câmeras. Além disso, nós temos a opção de tela cheia com a câmera. Aí a gente perde um pouco de qualidade, porque um detalhe é que essa imagem é 4:3 e não 16:9. Então ele distorce um pouco a imagem quando a gente põe na parte de câmera completa. Além disso, nós temos também a câmera frontal, como vocês estão me vendo aqui, eu nem usei ainda, olá. E nós temos a opção de embelezamento, né? Tira manchas, aquelas coisas que nós já tínhamos em outros aparelhos. Nós temos a opção de olhos grandes, nem sei o que é isso, enfim. Eu não mexi nessa câmera ainda, só dei uma olhada. Ela tem a opção de flash, também tem a opção de câmera de tela cheia, e ela tem 8 megapixels e tem a opção
de agente autofoco, de dar o autofoco, bem interessante. Vejam que ela reconhece o meu rosto com o círculo amarelo que apareceu ali. Nós temos a opção de gravar vídeos também, ela grava vídeos em até, se eu não me engano, Quad HD. Por fim, falar sobre a bateria e algumas opções que nós temos de sensores aqui. Ele tem uma bateria de 3.300 mAh. Ela é menor que a do S8 Plus, deixa um pouco a desejar nesse ponto, porém a bateria se mostrou muito duradoura, né? Bem mais do que eu estava esperando. Apesar de ela ser menor que a do S8 Plus, ele está bem otimizado e a bateria está durando bastante mesmo. Claro que se você deixar o Always On Display ligado, para quem não sabe, o Always On Display é uma opção que ao você bloquear a tela ele mostra o relógio. Isso é muito bom, principalmente à noite, e mostra as notificações aqui também, só que, claro, gasta a bateria e isso acaba sendo um problema. Nós também temos sensor de digital que fica na parte traseira, o que é uma infelicidade, porque quando você pega o celular com a mão, para chegar no sensor não é fácil, porém uma vantagem é que só de colocar o dedo ele já inicia o celular, você não precisa fazer nada, clicar em botão nenhum, ele automaticamente já inicia a tela. Além disso, nós temos também a detecção de íris, que é bem rápida, você puxa aqui, ele já aparece, aí você coloca o celular aqui, ele já desbloqueia. No caso de uma distância natural de visão, assim, uma distância natural, por exemplo, quando você está mexendo no celular, que você fica numa distância mais ou menos comum, assim, sei lá como falar, ao você fazer o desbloqueio, ele já reconhece na hora, ele nem chega a aparecer a imagem dos olhos aqui na parte superior. É bem rápido, bem legal, e eu fiquei muito surpreso com isso. Funciona inclusive de óculos, e eu estranhei muito isso. Eu achei que não funcionaria, mas funcionou. Às vezes dá uns erros, mas funciona. E além disso, uma coisa interessante é que apesar de a gente não ter o botão físico aqui na parte de baixo, se a gente clicar, ele funciona como se fosse um botão físico. Assim como no iPhone, que ele tem o botão circular, que não é clicável, mas quando você aperta ele vibra, aqui também nós temos essa opção, é só apertar e a tela se acende, e a pressão que você coloca para a tela se acender é configurável. Então achei isso muito interessante e um pouco diferente, né? Eu não sabia que isso funcionava, fui descobrir depois que eu estava com o celular. Falando agora não do aparelho, mas do que temos em volta do aparelho e tal. Aqui na parte traseira, como eu já falei, nós temos o sensor de digital, o sensor biométrico, flash e as duas câmeras. Na parte frontal nós temos esse botão invisível, né? Nós temos aqui os sensores, a câmera, o sensor de íris e tudo mais. Na parte superior nós temos um microfone para cancelar ruído de chamadas, tanto de WhatsApp como as chamadas mesmo. E aqui o espaço para cartão de memória e chip. Detalhe que ele pode aceitar 2 chips nano SIM ou um chip nano SIM e um cartão de memória de até 256 GB. Aqui na parte lateral esquerda nós temos o controle de volume e o botão Bixby, que é o assistente virtual da Samsung. Você clica no botão, ele abre aqui algumas opções, várias opções na verdade, é interessante, porém a parte de voz deixa um pouco a desejar e você pode utilizar o Google Assistant, que pode ser um pouco melhor. E na parte lateral direita nós temos apenas o botão de bloqueio e desbloqueio de tela. Lembrando que se você der um duplo clique você abre a câmera. Antigamente essa função era feita através aqui do botão Home, mas como nós não temos mais o botão Home, eles colocaram essa função no botão lateral. E na parte inferior nós temos a S Pen, o alto-falante, que não é estéreo, isso deixa um pouco a desejar, porque geralmente você está segurando com a mão assim, você bloqueia o alto-falante e acaba ficando um som bem ruim. Nós temos o conector USB do tipo C e, felizmente, a entrada de fone de ouvido jack 3.5 mm, que seria uma pena se não tivesse. Falando um pouco agora dos acessórios. Bem,
Como eu já mostrei para vocês no unboxing, na caixa nós temos o aparelho, logo que você abre a caixa. Nós temos aqui o alfinetinho para fazer a liberação da entrada do cartão SIM. E claro que eu já tirei tudo, mas nós temos um adaptador, um conector de micro USB para USB tipo C, o fone, carregador, tudo mais. E aqui nós temos o manual. E uma grande surpresa que eu tive ao comprar esse aparelho e abri-lo tal, e ver os manuais, foi que ele vem já de fábrica, vamos dizer assim, com uma capinha. Isso foi uma feliz surpresa para mim. Essa capinha, ela é igualmente vendida pro S8, ó, vejam aqui a capinha, que também deixa marcas de dedo a propósito, mas ela é vendida também pro S8 e essa capinha é vendida a R$180 e ela já vem no aparelho. Claro que não é um aparelho barato, na minha opinião a Samsung não fez mais do que obrigação de colocar essa capinha, mas é interessante porque você já não fica desprotegido logo que sai da loja. Além disso, eu comprei, na verdade eu ganhei da minha namorada, essa outra capinha que já tem pro S8 também. É uma capinha, eu não sei se a câmera vai pegar, mas ela tem um aspecto de camurça. Na verdade é Alcantara, é um couro sintético, é uma marca italiana, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ela equipa muito carros de luxo, painéis de carros de luxo, chama Alcantara, não é Alcântara como algumas pessoas falam. E ela é aqui então pro Samsung Galaxy Note 8, fica com um aspecto bem bonito e bem elegante quando a gente coloca essa capinha. Ela é um pouco difícil de colocar, mas quando você coloca fica bem elegante, bem legal, com aqui a lateral, bem interessante. Ela não bloqueia a tela, eu só não sei como vai ficar quando colocar uma película, se ela não vai tirar a película. Além disso, nós temos aqui um fone que equipa ele, muito interessante, assinado pela AKG. Como vocês podem ver, ele vem até com plastiquinhos aqui. Eu fiz o teste desse fone, ele encaixou perfeitamente na minha orelha. Não é desconfortável, ele é todo emborrachado. Ele tem aqui fone, o fone vem com microfone, controle de volume e um botão central aqui com funções extras. Ele é de tecido, então ele não embola, isso é bem interessante também. E é um fone com uma qualidade de som muito boa, fiquei bem satisfeito com a qualidade, nada que eu já não esperava num aparelho desse nível, né? Claro que eu esperava um fone premium, um fone realmente muito bom, e realmente ele vem com este fone. E ele vem equipado aqui também o carregador, um carregador normal preto, porém fast charge, claro, e a ponta dele USB do tipo C. Isso é bom porque ele transfere dados bem rápido e carrega melhor também, porém todos os meus outros cabos ficaram inutilizados e foi uma pena. Por fim, falar sobre o valor desse aparelho. O vídeo está ficando grande, peço desculpas por isso, mas quis falar tudo que eu sabia e tinha de impressões até o momento. Este aparelho está sendo vendido na Samsung por R$ 4.800 se você parcelar e R$ 4.300 se você pagar à vista, e você leva na hora um Samsung DeX, que é um gadget que você conecta ao celular e você acaba utilizando ele como se fosse um computador. Eu comprei não na Samsung, então eu tenho direito ao brinde, mas eu tenho que esperar chegar, então vai uns 30 dias. E assim que chegar vou fazer para vocês a review dele, que parece bem interessante e bem promissor esse dispositivo. Então, R$ 4.800 na versão de 128 GB. Por enquanto ele só tem na cor preto, mas aparentemente vai chegar em outras cores também, como disse o vendedor da Samsung para mim. Eu fiz a compra desse aparelho na Vivo. Quando eu fiz a compra, eles só tinham 2 unidades que eles receberam e uma já tinha sido vendida, então eu levei a última. Ele parece um aparelho que está saindo bem pouco, até porque o valor dele não é nem um pouco competitivo.
Na Vivo este aparelho estava saindo à vista por R$ 5.700, o que é um absurdo, porém com o meu plano eu paguei R$ 2.500, então valeu muito a pena. Eu tenho um plano relativamente bom, então tive a oportunidade de tirar esse aparelho com desconto muito, muito legal. Nesse caso, na minha opinião, valeu a pena. Bom, eu sou um fã da linha Note, então eu realmente estou muito contente. Eu estou usando esse celular há uma semana, não tenho do que reclamar. Realmente ele não trava, a câmera é perfeita, é muito interessante o que a Samsung fez com esse aparelho. Ele me pareceu muito mais do que um S8 Plus com uma caneta. Realmente isso ficou nítido, tanto pela câmera quanto pela S Pen em si, mas pelo trabalho que a Samsung fez nesse aparelho. Claro que ele é muito caro, é um celular para poucas pessoas, a não ser que você tire com desconto como eu fiz, mas se você tiver a oportunidade de comprar um aparelho desse, saiba que você está comprando um dos melhores aparelhos já feitos e disponíveis no mercado, então você realmente vai ter um desempenho excepcional. Do mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, participe da página do Facebook e pode deixar as perguntas aí nos comentários que eu respondo todas. Então agradeço muito pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.